João 13, 7. Vê quem se identifica com esse versículo em algum momento da tua vida. Respondeu Jesus: só se já aconteceu com você, eu vou pedir para você levantar a tua mão. Combinado ou não? Não, bispo, na minha vida eu entendo tudo que acontece, tudo tranquilo. Mas quem se identifica com esse versículo aqui, ó? Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, você entenderá. Já tem gente com a mão levantada. Calma aí. Quem se identifica com isso? Já aconteceu umas coisas que você fala, mas não é possível. Eu não estou entendendo nada. Levanta a mão para o céu. É sério. É sério. Então eu tenho uma notícia para te dar, que hoje o culto é para você. Agora, não, bispo, eu entendo tudo que acontece na minha vida. Tudo sai do jeitinho que eu planejo. Ah, bispo, é uma beleza. Não tem uma vírgula que sai do jeito que eu planejo. Então, talvez essa palavra não seja para você. Mas quem entrou hoje aqui, que às vezes fica falando assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Vou dar um exemplo para você. Essa semana a bispa foi pregar lá nos Estados Unidos e eu fui com ela. Foi para tirar foto. Vocês viram o vídeo que ela postou? Eu que fiz. Arrasei ou não? Foi para tirar foto, foi para dar o caderninho para a mulherada lá. Foi para trabalhar, irmão. Aí, aconteceu uma coisa muito legal. Porque eu sei que é feio eu falar isso, que é uma ignorância da minha parte. E eu não vou fazer aqui um voto que um dia eu vou melhorar, porque eu não sei. Eu tento, mas eu não consigo muito. Mas quem sabe um dia Deus abre minha cabeça e eu oro para isso acontecer. Mas eu não manjo de inglês. E as pessoas iam falar comigo, eu não sabia o que elas estavam falando. Então eu ficava esperando elas fazerem movimento. Por exemplo, eu perguntava, é o básico que você perguntava. Perguntava onde é o banheiro. Aí a pessoa respondia, eu não sabia o que ela estava falando. Aí ela ficava para comigo e falava, aí eu falava, aleluia, é isso que eu precisava. Eu precisava que você me indicasse de maneira mais clara. Precisava que você, não estou entendendo o que você está falando, eu só quero que você me aponte onde é. É ruim não entender, não é? A gente foi pegar um lanche, a mulher me deu uma placa laranja. E ela falou, eu pensei, o que é para eu fazer? E ela ficou... Aí tinha uma pessoa que falava em português na fila, falou, ela está dizendo que você pode sentar com essa placa laranja, que vão levar o lanche aí nessa placa laranja. Ela falou, oh, thank you. Isso aí é muito ruim não entender as coisas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora você está falando, bispo, isso era outra língua. Mas tem gente que entra aqui dentro e não entende o que está falando. Outro dia, eu terminei de pregar um culto e foi poderoso. Já contei essa história para alguns aqui. Eu preguei sobre Davi derrubando Golias. Quem conhece essa história? E foi um culto tão poderoso, o Espírito Santo tomou conta da gente. E eu dizia, o gigante vai cair, Deus vai derrubar esse gigante. As pessoas chorando, gente se convertendo, foi lindo. Quando acabou o culto, uma mulher veio na frente e falou assim, bispo, a palavra de hoje foi todinha para mim. E eu falei para ela, louvado seja Deus, irmã. Uma moça bonita, uma mulher jovem. Eu falei, que bênção, irmã, glória a Deus. Ela falou, o bispo só ora por mim, confirmando essa palavra. Eu falei, claro, oro. Vamos confirmar essa palavra. Ela falou, eu creio, bispo, essa semana, a palavra que saiu da tua boca, essa semana o gigante vai cair. Aí ela me deixou curioso. Aí eu falei para ela, claro, vamos orar. Qual é o gigante que vai cair? Ela falou, a esposa do meu namorado. Aí eu achei que eu não tinha entendido. Eu falei, qual que é? Ela falou, bispo, que meu namorado tem uma esposa. Não aguento mais a esposa dele. Esse gigante tem que cair. Aí eu falei para ela, irmã, eu não posso orar por você. Porque se eu orar por você, não é ela que vai cair. Mas é essa pomba gira que está na tua vida que vai cair. Porque você está agindo como uma prostituta. Você está derrubando e destruindo um lar. Conclusão, ela nunca mais voltou na igreja. Que deve estar procurando alguém que faça esse gigante cair, quando na verdade o gigante é ela. Quem está entendendo? Às vezes a gente ouve uma palavra e não entende. Tem uma galera que estava andando com Deus, o livro é o livro de Números, e o capítulo é o 9, e o versículo é o 15, que diz assim: no dia em que foi armado o tabernáculo, presta atenção nessa palavra,
A tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha uma aparência de fogo, igual uma foto que eu recebi ontem, até coloquei no meu Instagram. Quando a nuvem cobre o tabernáculo, olha, essa foto é real, irmão. Essa foto não tem um efeito, não tem nada. Essa foto é real e nós estamos no mês do céu aberto. E quem repara bem nessa foto, Deus já fala alguma coisa sobre nós. Mas quando eu vi essa foto ontem, eu fiquei impactado, porque as nuvens cobriam o tabernáculo. E algumas tinham até uma aparência de fogo. Olha isso aí. Essas são as nuvens que cobriam o tabernáculo. Aí o 16 vai dizer assim: era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria, e de noite tinha uma aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Quem está comigo até aqui, diga amém. Já tem gente começando a se perder. Pronto, estou entendendo mais nada, bispo. Calma, fica aqui comigo. As nuvens estavam em cima do tabernáculo, e o povo de Deus estava olhando aquelas nuvens e sabendo que era Deus. Sempre que as nuvens subiam e se moviam, o povo andava. Sempre que a nuvem parava, o povo acampava, conforme a ordem do Senhor. Os israelitas partiam e, conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor, eles partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantavam pela manhã, eles já partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, ou quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, eles partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Feche os teus olhos aí no teu lugar. A nuvem está aqui. Quantos creem nisso? Diga: eu creio. Eu quero te pedir, meu Pai, fala conosco, Senhor. Nos cobre com o teu sangue. Obrigado por essa manhã. Viemos aqui celebrar o teu nome. Viemos aqui contemplar a tua grandeza. Sabemos que o Senhor está aqui. Espírito Santo de Deus, coloca na minha boca a tua palavra. A palavra que vem do céu, a palavra que vem do teu trono, meu Pai. E nós te daremos honra, te daremos glória, te daremos louvor. Fala conosco hoje. Deixa eu te ensinar uma oração. Coloca a mão no teu coração e diga assim para Deus: fala comigo de maneira que eu entenda. Pede isso para Deus. Diga: fala comigo de maneira que eu entenda. Fala assim com cada um de nós, Pai. Senhor, fala de maneira que eu entenda o que o Senhor está falando. E nós te daremos honra, te daremos glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Dá um grito no teu lugar e diga: eu preciso entender. Diga mais forte: eu preciso entender. Eu preciso entender. Quais são os sinais de Deus? Poxa, que legal, a nuvem se levantou, eu tenho que ir. A nuvem parou, eu tenho que parar. Até entender isso, irmão,
até alguém se levantar para dizer: eu entendo isso, tem um caminho muito longo. O fato é que na nossa vida, eu comecei lendo aqui para você, algumas coisas a gente não vai entender. Olha, eu não entendo por que tal coisa acontece, eu não entendo por que tal coisa aconteceu. Eu já até adiantei essa pergunta, porque talvez seria uma pergunta muito óbvia. Todos nós aqui temos um episódio da vida, temos um momento da vida, ou para piorar, talvez esse episódio da tua vida seja hoje, seja agora, em que as coisas acontecem e você não consegue entender por quê. Eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo saber onde é que está Deus, eu não consigo ouvir Deus me falando nada. E aí a coisa começa a piorar. Eu escrevi aqui para dizer a você que algumas coisas você pode até não entender, e está tudo ok, mas a voz de Deus você tem que entender. Levanta bem alto a tua mão para o céu. A partir dessa manhã, 23 de junho de 2024, o Espírito Santo de Deus manda eu dizer: se prepara, porque os teus ouvidos serão abertos para ouvir a minha voz. Se prepara, porque você que estava andando e dizendo: meu Deus, para onde é que eu vou? Como é que eu faço? Deus manda te dizer: a partir dessa manhã você vai entender, porque você vai ouvir a minha voz em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Você vai ouvir a voz de Deus na tua vida e você vai saber quando é Deus falando. Quem aqui já passou trote para alguém? Levanta a mão para o céu. Isso hoje em dia não dá mais, que é a época do celular. Mas quem tem mais de 30 lembra, quando você ligava para a pessoa e a pessoa não sabia quem era. Quem já passou trote para alguém? Levanta a mão para o céu. Eu nunca consegui, porque a minha voz qualquer um conhecia. Por mais que eu tentasse passar um trote, a minha voz não dava para disfarçar. Então a pessoa já sabia que era eu que estava falando. Quem já caiu em um trote aqui? Levanta a mão para o céu. A minha esposa tem a voz igual a da irmã dela. É muito engraçado, é a mesma voz. Às vezes a gente está em algum lugar com mais pessoas e eu escuto a Geisa falar: amor! Aí eu olho, é a Larissa que está chamando. É uma voz que parece muito. Agora, pelo telefone, em época de telefone fixo, quando nós ligávamos na casa da pessoa, era assim quando eu comecei a namorar com a Geisa. Não sei quem sabe do que eu estou falando. O que é isso? Telefone fixo, ligava na casa, era assim que funcionava. Quantas foram as vezes que eu ligava na casa da Geisa e era a Larissa que atendia? E ela queria fazer um trote em mim, porque todo mundo caía no trote, até hoje. Se eu te contar que já teve gente que ligou no celular da Geisa, que foi a Larissa que atendeu, que a pessoa conversou pensando que era bispo, você não acredita. A Larissa atendeu, já falou: em nome de Jesus, amém, ora por mim. A Larissa que orou e está tudo certo. E a pessoa nem imagina que não era bispo, porque é igual a voz. Só que em mim, ela nunca conseguiu pregar uma peça. Porque pelo alô, eu já sabia que não era a Geisa que estava falando. Eu dizia para ela, eu dava uma corda, às vezes para ver, e quando ela achava que ela tinha me pegado, eu falava para ela: agora você chama a tua irmã, por favor, que eu sei que não é ela. Ah, Lê! Na verdade, você não é enganado quando você conhece a voz de quem está falando com você. O diabo, ele pode até se fazer de anjo de luz, e é verdade que ele se faz, é trote. Ele se faz de anjo de luz para você pensar que é Deus. Mas sabe o que eu acho mais incrível? É que hoje é domingo, agora são 10 horas da manhã, tem uma galera, quase 500 pontos online agora, ouvindo essa palavra, tem milhares de pessoas aqui dentro, e tem um Deus de
dizendo: prepara a tua vida, porque a partir de hoje você pode até não entender o porquê que você está passando isso, mas você vai entender a minha voz, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Recebe aí na tua vida. Você vai entender a voz de Deus. Diga bem forte: eu vou entender a voz de Deus. Olha aqui para mim. Então você precisa aprender a se comunicar. Tem casas que estão em pé de guerra porque as pessoas não sabem nem se comunicar. Um fala uma coisa, um fala A, o outro entende B. Com quem que já aconteceu aqui? Quem já ficou magoado por uma mensagem que recebeu no WhatsApp e depois pessoalmente a pessoa falou: não, você entendeu tudo errado, era isso que eu tinha falado, levanta bem alto a mão para o céu. Sabe como é que as pessoas estão vivendo hoje? As pessoas estão vivendo hoje sem saberem se comunicar. As pessoas, talvez, se Deus falasse assim para você: olha, quando a nuvem se levantar, você anda, quando a nuvem parar, você para. Parece tão óbvio, não parece? Mas quantos de nós, por falta de saber se comunicar com Deus, jamais entenderia isso? Aquela nuvem representava a aprovação de Deus. Nós queremos nos mover segundo a orientação de Deus. Queremos ou não queremos? Mas na maioria das vezes, se a coisa aperta e demora, a gente olha para Deus e fala: deixa que a gente resolve do nosso jeito. É assim ou não é? Tem alguém aqui que já fez do teu jeito e quebrou a cara? Levanta bem alto a mão para o céu. Tem alguém aqui que já fez do teu jeito e depois vai pedir socorro para Deus? Levanta bem alto a mão para o céu. Tipo, tem alguém aqui que já olhou, entrou na loja, estava escrito promoção, aí você nem precisava daquilo, entrou para aproveitar a promoção, aí você ainda teve a cara de pau de falar: se o meu cartão passou, é de Deus. Se o meu cartão passou, foi Deus que fez isso. Aí você vai, passa o cartão, mas eu tenho uma notícia para te dar: a fatura chega. E quem aqui, quando a fatura chegou algum dia, já falou: cadê o Senhor, Deus? Adianta eu ir para a igreja e não ter dinheiro para pagar essa fatura. Aí eu fico imaginando Deus olhando para você e dizendo: pois é, adianta você ir na igreja no dia que você comprou, você nem perguntou minha opinião. E no dia que você comprou, você foi fazendo do teu jeito e não estava nem aí para mim. Ou quem aqui já falou assim: Deus, por que tanta dívida? E Deus falando: quem mandou você comprar? Quem mandou você fazer isso? Já viu gente que casou com a pessoa errada e que Deus deu todas as evidências que era a pessoa errada? A nuvem levantou, a nuvem abaixou, a nuvem andou, a nuvem seguiu, a nuvem trovejou, a nuvem relampeou. Mas a pessoa estava dizendo: ai, eu amo. 3 meses de casado. Irmão, nós conhecemos, ninguém nos contou, nós conhecemos. E não são poucos não, viu? Casais que já começam a briga na lua de mel. Pelo amor de Deus. Ai, bispo, porque ele era um traste. Aí dá vontade de falar: mas ele era um traste desde a época do namoro. Você casou porque você... A gente atendia uma mulher, uma princesa, guerreira, trabalhadora. Era aquelas mulheres tão trabalhadoras que não dá nem vontade de falar trabalhadora, dava trabalhadeira, sabe? Trabalhadeira, guerreira mesmo. Namorava um cara que era uma curva de rio. O cara, sangue de Jesus, tem poder. Aí um dia eu e a bispa fomos falar para ela. Nós falamos assim para ela: ô fulana, não é para você. Está na cara que não é para você. Sabe o que ela falou para mim, para a bispa? Por quê? Vocês não acreditam na transformação que Deus pode fazer? Vocês não acreditam no que vocês pregam? Eu falei para ela: não, não é nada disso. Eu só estou dizendo que não é para você, que está na cara que não é para você. Ela falou que eu e a bispa eram uns demônios. Ela falou que eu e a bispa não acreditava no que pregava. Ela falou que eu e a bispa estávamos com inveja dela. É sério,
estou brincando não, que nós estávamos com inveja dela e que o diabo não iria atrapalhar a felicidade dela. No caso, o diabo era eu e a Geisa. Agora você imagina que ela bateu o pé, que se não fosse a gente que fizesse o casamento dela, é porque a gente não acreditava. E eu caí na besteira que me arrependo até hoje, fiz o casamento. Eu falei, eu não vou fazer para evitar a conversa. Cheguei no dia do casamento, fiz o casamento. Eu te abençoo, fulana e fulano, que não vou dizer o nome, porque eles podem estar assistindo, culto online, aleluia. Cada um no seu planeta, porque eles se separaram já na lua de mel. Na lua de mel, ela ligou para nós de madrugada. E eu pensei comigo, que um casal na lua de mel de madrugada está usando o telefone? Sangue de Jesus tem poder. E ainda atrapalhando a vida dos outros. Atendi, falei, oi. E ela falou, chama a bispa, chama a bispa. Falei, a coisa está maravilhosa. Ela quer te contar alguma coisa, deu ruim total lá. Sabe o que aconteceu na lua de mel? Ela apanhou. Ele ficou bêbado. E ela falou para a bispa, por que eu não ouvi vocês? Eu aprendi uma frase esses dias que eu achei maravilhosa. Casou certo, desfrute. Casou errado, aguente. Deus está o tempo todo com a nuvem sobre você. Deus está o tempo todo falando com você. Deus não fala mais comigo porque eu sou pastor do que com você. É mentira. Deus não fala com aquilo que é humano, com hierarquia. Deus fala com quem tem coração quebrantado, irmão. Deus fala com aquele que quer ouvir a voz dele. Então, aprenda a entender a língua de Deus. Coloca a mão no teu ouvido assim e fala, Deus, me ajuda a me comunicar com a tua palavra. Fala, Deus, me ajuda a aprender a te ouvir. Sabe quando a destruição começa a acontecer? Quando você deixa de saber se comunicar. Alguém já ouviu na Bíblia uma história da Torre de Babel? Quem já ouviu essa história? Levanta a mão para o céu. Gênesis capítulo 11, verso 7. Um povo meio maluco, com motivações erradas, começam a construir uma torre e eles dizem assim, essa torre vai chegar no céu. Olha que loucura! E eles começam a trabalhar, coloque para mim por favor, Gênesis 11, e o trabalho começa a fluir. E o trabalho começa a vingar, ele está dando certo. Eles estão levantando aquela torre. E Deus precisa parar aquele povo para mostrar que tem um limite. Aí Gênesis capítulo 11, versículo 7. A palavra de Deus vai dizer assim, ó. Venham, desçamos e confundamos a língua que eles falam, para que não entenda mais uns aos outros. Ali, olha o 8. Assim... Versículo 8, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir aquela cidade. Era Deus dizendo assim para nós, só tem um jeito desse povo se perder todinho, é quando eles deixam de se entender. Sabe quando a tua casa começa a ser destruída? Quando vocês deixam de se entender. Sabe quando o teu ministério começa a ser destruído? Quando vocês deixam de se entender. Sabe quando os sonhos e os projetos de Deus para a tua vida começam a ser destruídos? Quando você deixa de se entender. Deus te trouxe aqui hoje para dizer, eu vou te ensinar como é que você vai andar a partir de hoje. Eu quero ouvir a voz de Deus. Quantos aqui podem levantar a mão e dizer, tua voz é o que eu quero ouvir, Senhor? Tua voz é o que eu quero ouvir. Diga isso bem forte para Ele. É tua voz que eu quero ouvir, Senhor. Tua voz eu quero ouvir, Senhor. É a tua voz, Senhor. Tua voz eu quero ouvir. É a tua voz, Senhor. Ela muda tudo. É a tua voz. Ela muda Diga tudo. isso para Ele. Tua voz eu quero ouvir. Tua voz eu quero ouvir. Ela muda tudo. Ela muda É a
voz que acalma. É a voz que acalma. Voz que acalma o meu coração. É a voz que tira você do engano. Que me tira da escuridão. É a voz que te dá a direção. O tempo já passou e tudo se perdeu. O meu futuro está nas mãos de Deus. Tua voz eu quero ouvir. Tua voz eu quero ouvir. Ela muda tudo. Ela muda tudo. Tua voz eu quero ouvir. Tua voz Pede eu isso quero pra Ele. ouvir. Pede isso pra Ele. Ela muda tudo. Pede isso pra Ele. Ela muda. Fala bem forte no teu lugar. Fala: hoje eu saio daqui para aprender a ouvir a voz de Deus. Quem quer isso? Dá um glória a Deus. Irmão, pode ser que você continue na mesma luta, mas depois que você ouviu a voz de Deus, muda tudo. Pode ser que você continue peregrino andando pelo deserto, mas depois que você ouviu a voz de Deus, muda tudo. A voz de Deus te acalma. Não é quando o milagre chega, é quando Ele fala com você. Sabe, neném que fala de um jeito que ninguém entende, só a mãe. Quem já viu uma cena dessa? Levanta a mão para o céu. O neném chega para você, aí você olha para ele, a mãe fala: ele está pedindo água. Aí você fala: o quê? Pois é, a mãe sabe. Aí o neném fala: tem mãe que chega no cúmulo do absurdo de ouvir o choro do neném e fala: é choro de manhã, é choro porque caiu, é choro porque está com sono. Eu estou falando besteira? Quem é dessas mães aqui? Levanta. Vocês são demais. Ninguém sabe. Você sabe. Quem está de fora não está entendendo nada. Mas você está dizendo: eu estou ouvindo a voz de quem está me encorajando. Eu estou ouvindo a voz de quem está falando comigo. Eu estou ouvindo a voz de Deus. E porque eu estou ouvindo a voz de Deus, eu vou continuar. Não mudou nada ao teu redor. Um dia Deus me deu essa música e eu compus essa música. E no dia que eu compus essa música que o Alex acabou de cantar, o que o diabo falava para mim era assim: ó, já passou do tempo, já era. O tempo acabou. E Deus começou a me dar uma letra e eu comecei a escrever. E o que Deus falava assim para mim era: se o tempo já passou, se tudo se perdeu, não liga, o teu futuro está nas minhas mãos. Aí eu falava: Deus, mas a situação não muda. E Deus falava: você está ouvindo a minha voz, e quando você ouve a minha voz, ela muda tudo. Quando você ouve a minha voz, as coisas acontecem. Quando você ouve a minha voz, Lázaro ainda estava morto, Lázaro ainda estava sepultado, Lázaro ainda cheirava mal, mas ele ouviu uma voz, e a voz que ele ouvia era: vem para fora, 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 vem para fora, fora, fora. E Lázaro dentro da sepultura falou: opa, essa voz eu conheço, essa voz eu sei de quem é, essa voz é do meu Senhor, ela que eu quero ouvir. Tua voz eu quero ouvir. Tua voz eu quero ouvir. Ela muda tudo. Ela muda tudo. Tua voz eu quero ouvir. Tua voz eu quero ouvir. É tudo. Ela muda tudo. Ela vai mudar tudo. Ela muda tudo. Fala assim: em nome de Jesus, a partir de hoje, eu vou ouvir a voz do meu Deus. Quem está preparado para ouvir Deus falando com você? Deus falou comigo através daquela foto ontem.
A hora que eu vi a foto, eu falei, meu Deus, o céu está aberto. Aí o Espírito Santo falou comigo, olha mais a foto, olha melhor a foto. Eu falei, estou vendo Deus, o céu está aberto. Aí Deus falou assim para mim, você voltou de viagem pensando em pregar sobre o quê? E eu já tinha até comentado com a Geisa. Eu falei, Deus, eu voltei de viagem pensando em pregar sobre entender melhor o Senhor falando, porque é horrível estar num lugar que você não entende o que as pessoas estão falando. E Deus falou, olha bem a foto. Não é só que os céus estão abertos. Coloca a foto aí. É que em cima do tabernáculo tem muitas nuvens. É que sobre o tabernáculo tem muitas nuvens. E Deus começou a falar comigo. Fala para o meu filho que eu vou explicar como é que ele tem que fazer. Levanta bem alto a tua mão para o céu. Fala, Deus, destampa meus ouvidos para eu entender quando o Senhor falar comigo. Aí Números capítulo 10, versículo 1, vai a explicação de Deus para Moisés. Deus começa a falar assim para Moisés, olha, verso 2. O verso 1 vai dizer, o Senhor disse a Moisés, aí começa, façam 2 cornetas de prata batida a fim de usá-las. Aí aqui começa quem lê a Bíblia e não entende nada, porque até eu falando aqui, parece que não tem sentido nenhum. Mas presta atenção que você vai começar a entender. Ele fala assim, para reunir a comunidade, para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Tipo assim, Deus falou com Moisés, eu estou te explicando que quando a nuvem parar, tem que parar, quando a nuvem ir, tem que ir, ok? Quem está comigo até aqui, diga, estou entendendo. Diga, estou entendendo. Quem não está entendendo, fala, não estou entendendo nada. Fala que eu já peço para o irmão que está do teu lado orar com você aí. Quem está entendendo, real, fala, estou entendendo. Tá, aí Deus continua a instrução. Aí ele começa a falar para Moisés coisa que eu não entendo. Ele começa a falar assim, quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você, à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocar, os líderes, chefes dos clãs de Israel se reunirão diante de você. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas deverão partir. Ao som do 2º toque, os acampamentos do lado do sul partirão. Ao toque de alerta será o sinal para partir. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Hoje, gente, era muito difícil. Um toque para, 2 toques vem, 2 toques vem a do sul, 3 toques vem a do norte. Para reunir a assembleia é um toque. E para reunir todo mundo é um toque que não é o mesmo toque, é outro toque. Meu Deus, se eu sou Deus, eu falo. Se eu sou Moisés, eu falo. Estou entendendo nada. Toca uma corneta aí. Esse não faz? Faz com a boca mesmo. Uma super corneta, vai. Deus fala assim, quando for essa corneta, é o lado... Isso, perfeita. Essa corneta, esse lado grita. Vai. Essa corneta, esse lado grita. Você entendeu que era outra? Vai. Continua nessa, continua nessa. Essa corneta grita. Essa corneta grita. Essa corneta grita. Era essa. Agora, quando for para todo mundo, é outra corneta. Aí, acho que Moisés falou, meu Deus, como é que eu vou saber qual corneta que é? Se é do direito, da esquerda, do sul, do norte? E Deus falou assim, Moisés, se a tua carne se calar, Moisés, você vai conseguir ouvir a minha voz. Moisés, se você deixar esse teu jeitão bruto de lado, você vai ouvir o que eu quero falar com você. Eu estou aqui hoje para declarar uma verdade sobre a tua vida. Fácil não é, óbvio não é, o diabo vai tentar te confundir, mas a verdade é, você vai sair daqui para entender a voz de Deus. Em nome de Jesus, amém, meu irmão. Recebe na tua vida a graça, o poder de quem pode andar dizendo, eu ouvi a voz de Deus, eu sei que foi Deus quem falou comigo. E eu vou começar então
a me mover do jeito certo. Vira para quem está do teu lado e fala: se prepara, porque você vai começar a mover-se do jeito certo. Diga para quem está do outro lado, diga: se prepara, porque a partir de agora Deus vai te ensinar a dar passos. Dê passos aí no teu lugar. Deus vai te ensinar a dar passos certeiros em nome de Jesus. Se prepara, se prepara, porque Deus vai começar a te ensinar a andar na direção que Ele tem para a tua vida. Quem está muito animado com isso, dá um glória a Deus. Quem está muito animado com isso, dá um glória a Deus. Mexe o teu pé como quem anda, mexe o teu pé como quem anda. Ah, eu estou com vontade de correr. Mexe o teu pé como quem anda, mexe o teu pé como quem anda. Diga assim: eu vou começar a me mover quando Deus quiser que eu me mova. Sempre que Deus levantar um projeto, Ele vai aguardar gente que se move em direção àquele projeto. Deus vai levantar. Olha, nós estamos indo para a segunda unidade do Instituto MDC. É na zona. Você sabe onde é lá? Sabe ou não sabe? Pois é lá. Olha o que mais me impressiona. Semana passada, quando a bispa terminou de falar aqui, aliás, retrasada, né? Ganhamos o lugar, top, ninguém sabia. Estou saindo do culto. Um dos trabalhos que tem no MDC, presta atenção nisso, irmão. O que é você ser sensível a ouvir a voz de Deus? Um dos trabalhos que tem no MDC hoje chama-se APEG, que é Apoio, Proteção e Esperança à Grávida. Apoio, Proteção e Esperança à Grávida, APEG. É um dos trabalhos que tem lá hoje. Um quarto de neném, onde mulheres que querem abortar vão lá serem atendidas. E para a glória de Deus, 2 anos de Instituto MDC, tem muito testemunho de crianças que nasceram, chá de bebê que eles fazem. É a coisa mais linda do mundo, ok? Sim ou não? Nós estamos indo para o meio daquele bairro, onde a prostituição reina. Quem acha que ali tem muito aborto, não é julgando, é um dado técnico, óbvio. Quem acha que ali tem muito aborto, levanta a mão para o céu. Pois é. Semana passada, retrasada, quando a bispa falou: nós vamos procurar uma casa. A pessoa, a pastora Zilda, mandou mensagem para ela, falou: olha, vai ser lá em nome de Jesus, se vocês aceitarem, para continuar o trabalho. Amém, lindo. Um irmão, chamado Luiz, à tarde me chama. E fala assim para mim: sabíamos o lugar, sim ou não? Não. A gente ainda ia ver, não tinha nada certo. Foi no culto que ela falou aqui. Ele sabia muito menos. Ele me chama e fala assim para mim: bispo, a bispa comentou hoje que vocês vão procurar uma casa para o segundo MDC. Eu falei: você viu que bênção, Luizinho. Aí ele falou assim: então, eu quero dar todo o quarto de bebê. Eu quero dar o berço, eu quero dar a cômoda, eu quero dar o que precisar para o quarto desse bebê. Sabe que Deus estava gritando dentro de nós? Eu vou ali livrar muitas vidas de serem abortadas. Eu vou livrar muita criança de morrer. Porque eu creio que bem naquele lugar. Quem acha que todo dia vai ter mãe pensando em abortar entrando lá? Quem acha que todo dia vai ter mãe pensando em abortar, mas vai ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai dizer a ela: tem um príncipe aí no teu ventre, tem uma princesa aí no teu ventre, você vai viver o que Deus tem para a tua vida. Aí sabe o que me impressiona? Como é que pode aquele homem ter ouvido isso de Deus, sem a gente nem ter falado aonde era? E Deus falava assim comigo: você tem que aprender a ser sensível, porque eu vou guiar os teus passos, eu sei o que eu vou fazer. Então quando você entrar nesse lugar, isso é espiritual. Quando você sair desse lugar, continua sendo espiritual, e você vai fazer o que Deus quer que você faça.
Levanta bem alto a tua mão para o céu e faz um compromisso com Deus. Fala: Deus, eu vou me mover do jeito certo, na hora certa. Olha Números 9, 22. Tá bom, aprendi. A nuvem se mexe, eu vou. A nuvem para, eu paro. Olha o 22. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam acampados e não partiam. Mas quando ela se levantava, eles partiam. Tem alguém ansioso aqui? Tem alguém aqui que se tivesse acampado 2 dias já ia falar: eu vi a nuvem se mexer. Ninguém viu, mas eu vi. Estava parecendo um elefante, agora está parecendo um jacaré. Eu vi. Tem alguém que ia dar um jeito de burlar a nuvem se mexendo, sim ou não? E se ficasse um mês no mesmo lugar? Tem gente que não aguenta. Olha Deus falando com alguém aí. Tem gente que se tem um projeto, ele só quer se for hoje. Você fala para Deus: se não for hoje, eu nem quero. E Deus está dizendo para você: para de ser ansioso. Aprende a se mover na hora certa, porque na hora certa é bem melhor. Na hora certa você vai ver a mão e o favor de Deus sobre a tua vida. Na hora certa você vai ver Deus te conduzindo. Eu estava pensando no Salmo 119 e ontem eu li ele de um jeito que eu nunca tinha lido. O Salmo 119, 105 vai dizer assim: lâmpada, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus, e a luz que clareia o meu. E Deus falou assim para mim: Alex, ninguém que ouve a minha palavra fica parado. Porque eu sou a luz que ilumina os passos da pessoa. Porque eu sou a luz que clareia o caminho que a pessoa vai andar. Tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. E tem uma verdade de Deus liberada sobre a tua vida. Se prepara para começar a andar. Se prepara para começar a andar. Se prepara para começar a se movimentar. Se prepara para começar a viver o que Deus tem para a tua vida. Se prepara. Porque ouvindo a palavra de Deus, você vai longe. Sabe o que eu vim profetizar sobre a tua vida aqui? Você vai longe. Sabe o que eu vim profetizar sobre a tua vida aqui? O futuro que Deus tem para a tua vida. Você pode estar olhando e falando: Deus, eu não estou entendendo, por que não está acontecendo? E Deus está falando para você: é porque não é meteórico que eu vou fazer, é contínuo, porque você não para no meio do caminho. É contínuo, porque você vai longe, em nome de Jesus Cristo. Você vai ouvindo a voz de Deus. Você vai falando com Deus. E Deus começa a falar para você: pode começar pequenininho. Vai ouvindo a voz de Deus, vai caminhando, que eu vou iluminando o teu caminho. Vai ouvindo a voz de Deus, vai caminhando, vai confiando em Deus de todo o teu coração. Vai reconhecendo Ele em todos os teus caminhos. E Ele vai endireitando as tuas veredas. Vai prestando atenção, vai ouvindo a voz de Deus. Só quem quer ir longe, quem quer ir longe aqui, dá um glória a Deus. Quem quer ir longe aqui fala: eu quero ir longe. Então não para no dia que você não entender. Então não para no dia que a coisa apertar para o teu lado. Então não para. Não para, não seja insensato, não haja da tua própria maneira, não seja precipitado. Começa a cumprir o que Deus te pediu. Começa a cumprir o que Deus te pediu. É tão engraçado que no versículo 23 fala assim de Números 9: conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Mas nesse meio tempo, cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Era aquele povo nos ensinando uma lição. Eu não estou entendendo porque eu estou parado aqui. Eu não estou entendendo porque que essa nuvem não se mexe.
Mas eu tenho uma coisa para te falar, Deus. Eu vou cumprir o que o Senhor me pedir. Eu vou cumprir o que o Senhor me pedir. Levanta bem alto a tua mão e fala: eu vou cumprir o que o Senhor me pedir. Dá um grito no teu lugar e diga: eu vou cumprir o que o Senhor me pedir. Eu vou cumprir o meu chamado. Eu vou cumprir a tua vontade. Existem dois tipos de fé: a fé que sente e a fé que sabe. Quem aqui trabalha, levanta a mão para o céu. É todo dia que você sente vontade de trabalhar, mas é todo dia que você sabe que você tem que ir trabalhar. Quem já foi trabalhar sem sentir vontade, levanta a mão para o céu. Eita! Quem nunca? Mas eu sei que eu tenho que ir. Ou você acha que todo dia que aquela nuvem levantava, eles estavam com vontade de ir? Sabe o que é armar um acampamento? Quem sabe o que é armar um acampamento? Levanta a barraca, estica o edredom. Aí as mulheres mais caprichosas deviam pôr a mesinha onde se fazia as refeições. Aí as mais frufruzinhas ainda deviam pôr o enfeitinho que pegou em algum lugar da viagem. Devia limpar a barraca. Tem gente porca aqui? Quem é porco? Dá glória a Deus. Tem gente limpa aqui? Dá glória a Deus. Se fosse montar uma barraca para você dormir, você ia limpar o lugar ou não? Não, bispo, vai na sujeira. Amém. Mas devia ter barraca que deixava tudo limpinho. Amanhecia, a nuvem se mexia. Quem acha que tinha mulher que falava: agora fica aí sua nuvem, agora eu acabei tudo isso aqui, agora você não vai não? Pensa que era fácil para os homens montar aquelas barracas? Deixar a barraca firme. A Bíblia fala que tinha vezes que a nuvem não ficava nem 2 dias. Quem acha que tinha homem falando: vá caçar outro idiota, que também na próxima parada eu não faço mais? Aí acho que na outra parada devia colocar lá, falava para a mulher: não vou, eu estou pensando tá? Se sou eu já falei para Jesus: eu não vou nem montar barraca. Sou besta não, amanhã essa nuvem se mexe aí, nós já vamos embora. Só que demorava meses. A gente lê a Bíblia e a gente não para pensar no que é cumprir aquilo que Deus nos pede. Não importa se a barraca vai sair amanhã, ou daqui 2 meses, ou até mais tempo, como está escrito na Bíblia. Importa uma coisa: todo dia que você se levantar, você vai se levantar para cumprir minha vontade. Você vai se levantar para fazer o que eu te mandei fazer. Você vai se levantar para viver a tua porção. Você vai se levantar para viver o teu chamado. Você vai ter a fé que sabe. Você vai ter a fé que pode não estar sentindo nada, mas tem uma certeza: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus. E eu também sei que no tempo certo Ele vai se levantar e que as coisas vão acontecer.